Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora é doutrina evangélica. Comigo no estúdio está o pastor e teólogo Paul Wagner de Almeida. Pastor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço, Ney. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês nesse programa. Pastor, nós costumamos dar espaço na TV educativa a diferentes visões de mundo seguindo os preceitos estabelecidos há muitas décadas atrás por Edgar Roquette Pinto, que foi o criador das rádios e TVs educativas na sequência. E a religião ela faz parte do contexto cultural de um povo. E a doutrina evangélica, a doutrina cristã, ela surge num momento da história extremamente delicado, quando a Igreja Católica, infelizmente, cometeu diversos equívocos, hoje reconhecidos, inclusive, pelo papado, e diante desses equívocos surge uma resistência. E essa resistência chega no seu ponto máximo, se eu não me engano, em 1517, com Martinho Lutero, que, através de suas 95 teses, coloca para o público em geral uma proposição diferente em relação àquela da Igreja Católica, sem fugir, obviamente, do cristianismo. Eu gostaria que o senhor voltasse um pouquinho comigo no tempo, ou seja, uns 500 anos, né? E nos ajudasse a entender o que exatamente Lutero sugeriu à época. Na verdade, Ney, Martinho Lutero era um monge católico, né? Mas diante do estudo mais aprofundado da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele começa a perceber, na verdade, algumas incongruências, né, com a prática da igreja naquele momento e com aquilo que a palavra dizia. E isso gera em Martinho Lutero alguns conflitos pessoais e o intuito de Martinho Lutero, na verdade, não era nem iniciar uma revolução ou uma dissidência, né, mas como o próprio nome sugere, reforma, a intenção de Lutero é que a igreja se reformasse, né? A igreja romana realmente. E alguns pontos que mexem com Lutero, claro que nós poderíamos ter aqui uma série de programas falando só sobre isso, mas tentando resumir o que é o cerne da questão, tem a ver especialmente com aquilo que nós chamamos da justificação pela fé. Porque naquele momento havia algumas práticas dentro da Igreja Católica que exigia das pessoas, né, dos leigos, o pagamento de indulgências e até mesmo comprar o perdão de Deus, né? Naquele momento da história, a Igreja emitia cartas que, em tese, tiravam as pessoas do purgatório e as colocava no céu, né? Então era muito comum essa prática, né? Alguns vendedores de indulgência viajavam por toda a extensão do domínio da igreja vendendo esse tipo de perdão, e um deles que fica muito famoso é o Tetzel, né? Que ele dizia que ao cair quando o níquel caía no fundo do gasofilácio, uma alma era retirada do purgatório. Então, Martinho Lutero ele vai trazer essa reflexão teológica acerca da justificação pela fé. O que é isso, né? É que a salvação, ela não é um ato de mérito humano, mas ela é um ato de Deus para com o homem, né? Então, o homem não pode de maneira nenhuma comprar isso, porque quem pagou por isso foi Cristo na cruz do Calvário. Então, a partir disso, uma série de reflexões surgem e eclode, então, né, a reforma protestante. A partir dali, há um desdobramento sobre isso, uma outra luta, né, de Lutero e dos reformadores tem a ver com o acesso à Bíblia, né? Então, entende-se que boa parte desses desvios aconteceram porque, em alguma medida, houve um abandono à fidelidade das Escrituras Sagradas em detrimento de uma tradição. Então, a tradição, ela tomou lugar daquilo que deveria ser o carro-chefe, deveria ser as bases da igreja, que era a Bíblia. E uma das lutas da Reforma Protestante é que a Bíblia se tornasse acessível a todos, né? Então, naquele contexto, a igreja
mantinha uma lista de livros proibidos, né? E que não deveriam ser lidos. E um desses livros era a própria Bíblia, né? Interessante isso. Na realidade, ele acaba sendo defendido pelos príncipes alemães no primeiro momento. Sim. Mas o conceito do protestantismo, ele ganha a Europa com extrema facilidade. O João Calvino, se não me engano, ele era suíço, ele acaba modificando um pouco as teses de Lutero e também tem as suas ideias sendo replicadas naquela mesma época. E isso faz com que esse pensamento prospere de maneira muito ampla. Embora a origem da igreja anglicana seja um pouco controversa, o próprio anglicanismo também é um desdobramento do protestantismo. Com certeza. E esses elementos de modificação trazem que mudança significativa, pastor? O senhor acaba de falar que a Bíblia é popularizada, então ela é distribuída pelos pastores evangélicos, pelas lideranças evangélicas da época. Isso facilita um entendimento melhor da mensagem de Deus? Sim. João Calvino é uma outra figura importante, né, no processo da expansão da Reforma Protestante. Ele, quando Martinho Lutero prega as 95 teses, Calvino era uma criança, né? Na verdade, ele nasceu na França, em Noyon, na França. A diferença, talvez, a mentalidade que se é estabelecida a partir de Calvino, porque Calvino ele entende que a igreja, o papel da igreja não é viver em guetos eclesiásticos ou teológicos, mas é exercer um papel de influência e bem para a cidade. E talvez a diferença entre o movimento de Lutero e o movimento de Calvino é que Calvino entendia o cristianismo como uma maneira de viver, não só na esfera religiosa, mas na esfera política, na esfera social, de uma maneira ampla, né? Então, Calvino vai trazer muito a importância da igreja atuar como um elemento de bem na sociedade. Calvino, em determinado momento da sua história, Calvino era formado em Direito, se converte posteriormente, com 34 anos ele se converte ao cristianismo, vai estudar teologia, mas ele foi uma espécie de prefeito de Genebra, né? Governador, naquele momento era tido como governador de Genebra, na Suíça. E ele empreende uma revolução naquela cidade. Então, Calvino estabelece escolas públicas, estabelece que o governo tinha que ter a participação popular, né? A condução de líderes deveria ter a participação do povo. Calvino trabalha com a infraestrutura da cidade, ele é responsável por toda a parte de saneamento básico da cidade de Genebra. Isso porque há um entendimento no calvinismo que a cristandade, de uma maneira geral, não deve se isolar e viver uma esfera alheia à sociedade, mas atuar na sociedade, expandindo no reino de Deus, que não é só um reino espiritual, mas ele se manifesta de uma maneira muito prática na sociedade. Esse é um dos princípios, por exemplo, da igreja presbiteriana, né? Nós entendemos que a educação, por exemplo, é um meio de nós abençoarmos a cidade. A nossa igreja mesmo tem uma escola. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é a mantenedora e fundadora da maior universidade particular do Brasil, que é a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Isso tudo tem a ver com a identidade. E a distribuição da Bíblia tem a ver com isso, né? A reforma, ela é beneficiada também porque converge ou culmina ali com a criação da imprensa, né? Com a grande invenção de Gutenberg. O primeiro livro impresso foi uma Bíblia, né? Uma Bíblia em alemão. E aí tinha uma outra questão, que as Bíblias que existiam naquele momento, elas eram em latim, porque os clérigos, enfim, estudavam, né, o latim. As missas eram ministradas em latim. Então, o primeiro livro impresso é em alemão, justamente para que as pessoas possam ter acesso à Bíblia e confrontar aquilo que é ensinado com aquilo que está na palavra de Deus. Pastor, obrigado pela participação nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta.
Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto continua sendo doutrina evangélica. Comigo no estúdio está o pastor e teólogo Paul Wagner de Almeida. Pastor, nós comentamos no bloco anterior, então, que isso é um fato. A reforma protestante, iniciada por Lutero e depois desdobrada por Calvino e outras lideranças evangélicas, acaba trazendo o texto bíblico para a população na sua língua de entendimento. Porque até então se usava apenas o latim dentro da Igreja Católica. E era uma forma até de manter o texto sagrado meio que fechado, né? A reforma protestante acaba modificando a própria Igreja Católica, que séculos mais tarde reconhece os erros cometidos. Porém, independente do que aconteceu com a Igreja Católica, o fato é que as igrejas evangélicas, no plural, prosperam muito. O senhor falou, por exemplo, da educação, que foi um dos carros-chefes encaminhados ou encampados, digamos assim, por Calvino em sua passagem pela Suíça. Ele que tinha nascido na França. Eu achava, sinceramente, que ele era suíço, falha minha, por conta dessa vida na Suíça. E esse empenho pela educação é visível em diversas cidades do Brasil. O senhor mencionou, por exemplo, aqui o caso de Ponta Grossa, onde existe uma escola ligada à Igreja Presbiteriana. Nós também temos uma escola ligada à Igreja Luterana, ou seja, existe toda uma preocupação com a educação. Eu vejo luteranos com escolas em diversas cidades, como Blumenau, por exemplo, e eu gostaria de entender o seguinte: a educação, a discussão, a racionalidade fazem parte também do universo evangélico? Essa é uma ótima pergunta, Ney. Com certeza. Infelizmente, a gente tem visto um contexto nacional da igreja evangélica que ela destoa disso que nós estamos conversando aqui, né? Mas dentro da visão teológica calvinista e reformada, o conhecimento das áreas seculares, digamos assim, né? Esse até não é o melhor termo, mas e o conhecimento teológico, o conhecimento bíblico, eles se confundem, né? Existe um teólogo holandês chamado Abraham Kuyper, que ele diz assim, que não há nenhum centímetro sequer em todo o universo que Cristo não clame que é meu. O que ele quer dizer com isso? Que toda criatividade, que todo conhecimento, que todo bem emana de Deus. Então, todas as coisas têm a sua existência em Deus. Então, o exercício crítico da racionalidade, do conhecimento, ele deve existir. E essa ideia dualista de sagrado e profano, inclusive, é uma ideia que advém da Igreja Romana, né? Nesse período da Reforma, que havia essa divisão entre aquilo que é sacro e aquilo que é profano. Mas a visão que nós temos como reformados é que tudo é espiritual, tudo é de Deus, né? Então, a partir desse entendimento, eu não tenho dificuldades em estudar história, em estudar ciência. Agora, evidentemente, você vai se deparar com visões e entendimentos que partem de um outro pressuposto. Então, para nós, a grande base é Deus. Talvez para outros estudiosos e pessoas que entram dentro da busca do conhecimento vão ter outros pressupostos, talvez que Deus não existe, enfim. Mas nós entendemos que é extremamente importante, com certeza. Uhum. Pastor, por que nós temos tantas denominações evangélicas, sendo que quase todas elas bebem da mesma fonte, nesse caso Calvino, tirando os luteranos, é claro? Uhum. Essa é uma pergunta interessante, né? É difícil de ser respondida. O início do movimento protestante no Brasil, ele começa não muito tempo depois da chegada dos portugueses aqui, né? A primeira incursão religiosa protestante foi em 1557 com alguns calvinistas reformados franceses que vieram, não conseguiram se estabelecer, e em 1839 chega o primeiro missionário presbiteriano que de fato consegue se estabelecer, e a partir disso outras denominações chegam. Pouco tempo depois chega a Igreja Batista, enfim.
E até meados aí do final do século XX, a gente não tinha tantas denominações, mas a partir aí dessa virada do século, as igrejas vão se proliferando, e aí eu posso... É difícil também responder a sua pergunta, mas porque isso também seria um tema para vários programas, mas eu posso dizer que talvez a proliferação das igrejas se deve justamente àquilo que na Reforma foi uma conquista, mas que hoje talvez se perdeu a essência daquilo que foi conquistado, que é exatamente o acesso à palavra de Deus. Porque hoje as diferentes denominações têm diferentes interpretações a respeito da palavra de Deus. E isso acaba culminando em diversas denominações evangélicas, e são muito diferentes, né? Então, se você pega uma igreja de cunho reformado, calvinista, uma igreja batista, de uma comunidade, de uma igreja independente ou de uma igreja pentecostal ou neopentecostal, as diferenças são enormes. Mesmo entre uma igreja pentecostal, se nós pegarmos igrejas pentecostais clássicas, como a Assembleia de Deus, a Congregação Cristã, a própria Igreja Quadrangular, que é um pouco mais nova, e compararmos com igrejas que são tidas como neopentecostais, como a Igreja Universal, a Igreja da Graça de Deus, é muito distante. Então, talvez tentando responder essa pergunta, eu acredito que parte da resposta reside no fato que há uma interpretação bíblica muito divergente, né? E parte disso, dessa muita interpretação também, se deve, em alguns segmentos da fé evangélica, de um baixo nível de conhecimento teológico, doutrinário e histórico. E aí, a partir de uma interpretação pessoal, pouco embasada teologicamente, o sujeito ele tira suas próprias conclusões e cria doutrinas novas, o que nem sempre é algo salutar. Pastor, eu acabo sempre fazendo uma pergunta ou outra um pouco mais polêmica em relação a um determinado assunto quando vem alguém falar de religião aqui. Sim. Eu sou católico de origem, tenho padrinhos de batismo que são luteranos, então a convivência é muito harmônica, muito pacífica. Sim. E me divorciei, casei novamente numa igreja evangélica reformada, e tenho um apreço muito grande pelo meio evangélico. Então, dito isso, eu preciso apenas entender o seguinte: o dízimo, eu sei que ele é permitido no Antigo Testamento, estimulado inclusive para a manutenção da própria igreja. Uhum. Mas quando ele é cobrado em excesso, como os pastores evangélicos sérios, como o senhor, avaliam? Ótima pergunta. O dízimo é um mandamento, né, do Antigo Testamento. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós não vamos encontrar a palavra dízimo, né? Especificamente não existe. Existe alguns momentos, a gente consegue perceber que existe a ideia da contribuição para o avanço da igreja. Agora, o que acontece e o que nós temos visto aí nas últimas décadas aqui no Brasil e no mundo, é um movimento que inclusive não nasce no Brasil, mas nasce nos Estados Unidos, é a chamada teologia da prosperidade, que é a ideia de você semear para receber. Então, se você deu 7, você vai ganhar 70. E isso é uma visão completamente não bíblica, né? Nós não entendemos que isso é bíblico. Então, a nossa postura é tentar ensinar as pessoas o que a Bíblia diz, né? Então, essa contribuição ela deve ser voluntária, ela deve ser um gesto, na verdade, de adoração e reconhecimento que, puxa, tudo que eu tenho vem de Deus, tudo que eu sou é de Deus e a minha vida é de Deus, então eu quero retribuir. Mas de maneira alguma isso deve ser feito de maneira obrigatória, forçada ou através de uma ameaça espiritual. Se você não der, você está fadado ao fracasso. Então nós não concordamos com isso. Então a resposta, eu creio, é ensinar a boa doutrina, a boa teologia, a boa visão bíblica em relação a isso. Tudo se resume em amor ao próximo. Com certeza. Pastor, o senhor foi muito bem indicado por uma das pessoas que eu mais respeito em Ponta Grossa, que é o já pastor aposentado agora, professor de História Marco Aurélio Pereira, que esteve presente no programa de hoje, inclusive, falando sobre o primeiro reinado do Brasil. Então, muito obrigado pela sua presença, o senhor realmente merece toda a consideração que é tida pelo senhor. Obrigado, Ney. Agradeço também ao reverendo Marco Aurélio, um grande amigo, foi professor, certamente uma pessoa admirável. Foi um prazer estar aqui. Obrigado.
Nós encerramos o programa de hoje nesse instante. Muito obrigado a você que estava nos acompanhando. Voltamos na semana que vem.